Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô Fiel, chega representando aí porque vamos ver as notícias do Corinthians. Fortalece Fiel, Coringão como todos já sabem, tá lá em cima na parte da tabela. Corinthians deu uma sorte, porra mano, a rodada desse sábado foi perfeita pro Corinthians. Cê é louco, o Bahia perdeu, o Vasco perdeu e o Corinthians agora tá próximo do G9. Mas eu acho que o Corinthians vai pegar G8. E você, tá confiante no Timão? Fortalece aí. Só tomara, mano. Tomara que essa parada aí parada FIFA aí, data FIFA, não atrapalhe a caminhada do Corinthians. Porque o Corinthians vem numa sequência perfeita, mano. 4 vitórias seguidas. Tomara que isso aí não atrapalhe. Porque essa data FIFA enche o saco. Fortalece com like aí, Fiel. E vamos ver as notícias do Coringão. Somani, Botafogo 68 tem 4 pra cima do Palmeiras. 4. E tem um jogo entre eles. Na Botafogo antepenúltima rodada, que vai ser no Allianz. Isso. Botafogo ainda depende só dele, claro. Só depende dele. Fortaleza 63, Inter 59. O Inter passou o Flamengo tem 58 pontos. Mesmo número de jogos? Achei esquisito. Tá errado ali o número de jogos do Flamengo, né? Ele tem um a menos. O Flamengo tem um a menos. Então vamos corrigir. Quesada, 2-1 Corinthians lá em Salvador. Baita no resultado, né? Duelo direto contra um rival frágil. Melhorou com o Carpini um pouco, não é? O Corinthians saiu de uma adversidade incrível, que foi tomar esse gol aí, um presente do Hugo Souza. Hugo Souza, falhou, tá mas cheio ele de crédito, hein? Tá, super crédito, não dá nem pra reclamar. E aí o pé dele prende ali, né? E aí o Alejandro faz o gol, mas acho que fica o ensinamento. Quando você tem zagueiros que têm dificuldade para sair jogando, se puder evitar pro goleiro, é melhor, né? Evita. Eu não sei, o futebol que eu gosto é o futebol meio arroz com feijão. O goleiro também não se complicar, né? Mas se recebeu a bola, já dá um canudo. Mas quem atrasou a bola foi o Félix Torres. Aí ele pensou em tocar pro Gustavo. Torres, né? Quando ele pensou, né? Enfim, agora, o Memphis merece uma menção super rápida aqui, porque ele elevou o nível do futebol do time, né? Não é coincidência o Yuri melhorou muito. Os últimos 12 jogos fez 10 gols. O Garro tá jogando muita bola. O Garro passou um momento ruim, agora tem uns 3 jogos que ele tá bem de novo. Ele ficou marcado pela atuação ruim contra o Flamengo, mas ninguém jogou bem contra o Flamengo, então também não adianta só tirar pro Garro, né? Ou o gol contra o Racing que ele perdeu. O gol contra o Racing, mas tá ali no pacote, né? Ele deu os 2 passes, né, pros 2 gols marcados pelo Corinthians. E o Bidon entrou muito bem no segundo tempo. Tem que ser titular do Corinthians. Eu tenho falado que o Bidon é o Garro. Ele é uma espécie de Garro, só que ele inicia a organização do jogo. Nós estamos vendo o gol na câmera invertida, tá? Isso aí, Quem só viu pela... Aí o Alejandro foi lá, mas sinceramente, eu não acho que prendeu o pé. Ele ia passar, ele viu chegando o jogador e ele tentou não fazer o passe. O pé parou. Mas aí já errou, não teve jeito de segurar. Ele errou. Não acho que prendeu o pé, não. Ele errou. Mas se puder evitar, né, senhor? Olha lá, chega no cara lá em cima do... Tá vendo? Olha lá. Acontece. Mas ele tem crédito. Acontece. Enfim, o que eu tava dizendo? Nem sei. O Corinthians reagiu rápido. Não, que você estava falando que o Bidon é o Garro. O Bidon ele começa a organizar o jogo pro Garro definir o jogo, entendeu? Então você vê que ele pega a bola, ele encontra o Garro e o Garro encontra o Memphis para fazer o gol da vitória. Esse é o lance do gol. O Memphis faz esse corte, como você falou, aumenta... O passe do Garro foi qualquer nota. O passe do Garro é muito bom. Ele é um golaço. Ele é um cara Os 3 melhores jogadores do Corinthians participando desse gol. Do meio pra frente, se o Corinthians tivesse uma formação, Bidon, Alex Santana, Carrijo, Garro, Yuri Alberto e o Memphis... É um time bom. Não, é um time que briga por coisa muito grande no campeonato. Brigaria, né? O problema é a defesa, né? Aí do meio pra trás é uma tragédia. A exceção então do goleiro... o Corinthians é 880. Ele tem do meio pra frente jogadores que davam qualquer condição de um time titular do meio pra frente de brigar de igual pra igual com qualquer outra equipe. Brigaria mesmo, sem sombra de dúvidas, né? Repito, Bidon, o Carrijo, Alex Santana, Garro, Yuri e Memphis é um time que poderia fazer G4 fácil daqui pra frente. O problema é olhar pra trás. O Corinthians tem uma defesa que é uma defesa que briga contra rebaixamento. E aí, obviamente, que o peso do meio pra frente fez a diferença, né, nessa última reta final de campeonato. Ainda assim, Quesada, essa foi a terceira vitória seguida, né? Do Corinthians no Brasileirão. Foi isso? Acho que quarta, né? Corinthians seguida, obrigatoriamente pro ano que vem, Quesada, obrigatoriamente pro ano que vem,
ter que contratar 5 jogadores do lado defensivo. É a pergunta que eu quero fazer pro Quesada. O corintiano hoje tá sonhando até com a Libertadores. A Sul-Americana é uma realidade muito palpável. Desculpa, brasileiro, quarta seguida. Tá? Quarta seguida no brasileiro. Então, Quesada, uma Libertadores é bem possível, porque a gente pode ter até 9 times brasileiros, o Corinthians está em 10º. E até porque se tiver empate... Se tiver empate, já está definido pela Conmebol, o critério tem que ter um jogador holandês. É? Aí vai direto para a Libertadores. Não vai nem passar fase de grupo para fase de grupo. Vai mata-mata. Se tiver holandês, já entra na fase de grupo? Já entra direto. Porque precisa. Porque o que acontece? A América do Sul precisa ter uma relação melhor com a Guiana holandesa. Entendeu? O Suriname, né? A antiga Guiana holandesa. E aí, por questões diplomáticas, capaz que mas eles não estão na Conmebol. Mas não tem problema. Joga lá, faz um joguinho lá. Não tem problema. O Quesada precisa contratar. Agora, eu vou perguntar para você. Quem vai comandar este processo de formar o elenco de 2025? É um outro técnico. É um outro técnico? Não será o Ramon. Não será o Ramon. E só vou dizer um negócio pra você, corintiano. Não tem mais corintiano do que o outro corintiano. Corintiano é tudo igual e cada um pode achar o que pensa. Até jornalistas são corintianos, tá? Mas quando a gente dá uma informação aqui, informação, pra você que não é jornalista, é difícil entender, informação não tem hora pra ser dada. Na hora que ela acontece, a gente tem que dar. Ontem o pessoal reclamando que a gente tava dando muita atenção pro Gabigol falar do Cruzeiro. Foi o Gabigol que falou do Cruzeiro, isso é informação, cara. Não há o que fazer. Fomos nós, né? Então, se o Corinthians está trabalhando no bastidor para ter um novo treinador, eu me acho no direito de dar essa informação para quem quer consumir essa informação. Se você não quiser consumir essa informação, aí é problema seu, não tem nada a ver com você, isso é a tua sorte, tá? Então eu já trouxe a informação que ele não vai ser o técnico. Me contaram 3 nomes, me confirma se são esses. Um é o Luiz Castro. O segundo, Renato Gaúcho. E o terceiro, Tite. É isso? 3 nomes. Então, torcedor corintiano, repete, Quesada, por favor. Torcedor corintiano, prepare-se para o ano que vem. Não deveremos ter o Ramon Dias. Isso não deveremos, não. Acho que já está meio que fechado. Que veja, pode ser que essa minha informação envereça, né? Pode ser claro, que vire no com futebol o Ramon isso acontece. E o Ramon caia na 3ª rodada do Campeonato Paulista. Mas nesse momento, feito nos últimos hoje, anos. Que dia é hoje? 11? Isso. 11 do 11. 11 do 11, a ideia do Corinthians é ter um novo treinador. O Ramon vai salvar o time, salvou o time e vai ficar o legado do Ramon ter classificado o time para a Libertadores da América, que é o que todo corintiano quer, que seria fantástico o Corinthians ter Libertadores, porque teria de presente também a Copa do Brasil. Sim. E times que disputam Libertadores disputam a Copa do Brasil. É verdade. Tá? Agora, Luiz Castro, uma informação rápida. Consultaram o staff do Luiz Castro para saber o salário que ele quer ganhar no Corinthians, tá? Ele ganhava 3 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. Aqui sabe que é diferente. Aqui ele pediu 2, pela informação que eu tenho. Que é um super salário. É um super salário, mas tá dentro do mercado. O Tite não ganharia menos do que isso. Exatamente. E o Renato Gaúcho, que é um cara que também lá atrás estava na mira do Corinthians, preferiu ir pro Flamengo. Então você que é contra o Tite, que um dia disse não pro Corinthians porque foi pro Flamengo, tem que ter o mesmo peso, a mesma medida na hora de analisar o Renato Gaúcho. Lembrando que o Renato falou recentemente em entrevista que já recebeu propostas de outros clubes do Brasil, sem garantir a permanência dele no Grêmio. Sim. Eu gosto muito do Renato, tal, mas eu acho que não é pro Renato essa parada. Eu iria no Tite eu também. Ou iria no Luiz Castro. Luiz Castro, eu acho... Apesar do que Luiz Castro fez... Apesar do que ele fez, mas aí... Putz... Não há um quarto nome, né, por enquanto. Não tem um quarto nome. Não, o quarto nome seria o Ramon, né? O Ramonzinho lá, o Emiliano. Mas enfim, Ligaram pro Tite? Já se conversou? Tem alguma informação além? Já tem gente ali ligada ao Augusto que conversa com o Tite. O problema do Tite é o seguinte, o Tite tem uma ligação muito grande com a renovação e transparência, né? Se um dia vocês tiverem a chance de falar com o Andrés, eu não tenho falado com ele, se vocês tiverem a chance, perguntem pra ele se o Andrés chegou a ligar pro Tite, dizendo, Tite, segura aí, não vem agora. Que é uma informação que rolou lá, tá, Andrés? Se você quiser vir a público e desmentir, é uma informação que rolou na época em que falou-se do Tite no Corinthians. Quando o Augusto assumiu, entendeu? Era humano ainda o treinador, final do ano passado ainda tal, tá? Enfim, é isso. O Tite não tinha acertado ainda com o Flamengo, tá? Bom, classificação já temos agora, Michelete? Podemos colocar a classificação. O Corinthians aparece depois... O Corinthians ficou 20 rodadas na zona de rebaixamento.
E o Corinthians, pela primeira vez... Nós aparece. não criamos isso, né? Não, Vamos ele dizer que ficou nenhum de mesmo. nós 4 aqui... Só que o Corinthians criamos reage, isso. né, O Corinthians e esteve está na zona de hoje rebaixamento. na 10ª Corinthians. colocação. Ainda assim, Corinthians, caramba. ainda assim, se a gente olhar para essa classificação, tá em 10º, claro, mas são só 5 pontinhos na frente do Bragantino, tá? Que é o primeiro da zona de rebaixamento. mas- Eu tô dizendo isso, eu tô querendo dizer isso porque a campanha do Corinthians não é boa, ela é ruim, ela continua sendo ruim. Mas como pode ser que se abram muitas vagas para Libertadores por conta do título do Botafogo, do título do Flamengo, só, né? Não, E mas do agora título o Corinthians Cruzeiro já na abriu, Sul-Americana. mas o Corinthians abriu e duas do título vitórias a mais. do Cruzeiro na Sul-Americana. Pode ir pra 9. Pode ir para 9. Só uma metade observação disso. rápida. Os 3 que estão acima do Corinthians são adversários do Corinthians nessa reta final. Inclusive, os 3 jogos vão acontecer em casa. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro em casa, jogo 11 da manhã, viu? Na hora do programa. Domingo? É uma quarta-feira, dia 20. Ah, é dia da... Feriado da Consciência Consciência Negra. Negra. Sim. Depois o Corinthians pega na sequência aí também Bahia e Vasco da Gama. Ou melhor, Vasco da Gama e Bahia. Tem o Criciúma entre esses jogos aí. E ali na zona de rebaixamento, meu caro Sormani, o Atlético Paranaense se complica barbaramente. Ele não consegue ganhar de ninguém mais. E só perde, né? Só perde. É que nem Só perde. empata um joguinho aqui, outro ali. A sorte do Atlético é que o Bragantino tá fazendo uma força gigantesca para ser rebaixado. Tanto é que o Bragantino empatou com o Atlético Goianiense Isso. fora de casa, né? Todo mundo tá ganhando do Atlético Goianiense. E o Juventude conseguiu essa vitória importantíssima sobre o Bahia. Exatamente. Ganhou do Bahia, que não se imaginava que isso pudesse acontecer. Entendeu? Mas nós podemos ter aí esses 2 times que já ganharam campeonatos importantes, né? Atlético Paranaense, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão Finalista de Libertadores recente, o Bragantino. 2 vezes foi finalista da Libertadores, ganhou a Sul-Americana. O Bragantino já chegou na final de Sul-Americana recentemente, perdeu para o próprio Atlético em Montevidéu. Esses 2 times têm chance de ser rebaixado, né? Estão fazendo uma força Estão fazendo gigantesca. uma força gigantesca. E o Bragantino acho que foi você que mandou no grupo, né, Flavinho? Já retirou o time dele para O Bragantino extinguiu. Ele te pede licença, né? O Bragantino não, a Red Bull. A Red Bull tinha um time que era o antigo RB Brasil, que foi o começo da história da Red Bull no futebol brasileiro. Um time disputando com a Série A2, né? Assim, Lá atrás. Começou de baixo, aí caiu. E agora a Red Bull, a empresa, ela simplesmente pediu licença do Campeonato Paulista desse time, para esse time. Que não tem ligação. Mas não é o Paulista principal. Não do Paulista principal, estava na Série A3. Então, não era um time que já não vinha dando muito certo, mas enfim, servia como uma espécie de base aí para. Corte de despesa. E por que isso? É corte de despesa. Por quê? Porque tem que trabalhar com a perspectiva de cair. Se cair para a Série B, o Bragantino, o orçamento do Bragantino passa a ser outro. E aí não vai ter dinheiro para ficar brincando com. Né? O Atlético Paranaense, rapidinho. Olha os próximos jogos: Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Fluminense, Red Bull Bragantino, olha que pega pra capar. Ele só pega todo E Atlético Mineiro outra vez. Ele joga 2 vezes com o Atlético. Ele vai jogar com o Atlético agora sábado. Que aquele Atlético é do ano, do ano passado. Primeiro turno. É do primeiro turno. É a última rodada do primeiro turno. Ele vai jogar nesse sábado agora. Ou seja, tirando o Bahia, se o Corinthians ainda tá com 41, que não é uma pontuação super segura, se ele perder todos os jogos, pode correr algum risco. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o Atlético Mineiro com 41 tem que ficar ligado, hein? O Atlético que não perca... Acha que, vamos abandonar agora o brasileiro também, não? Isso pode acontecer. Pode acontecer, entendeu? O Atlético ser derrotado pelo Botafogo na final da Libertadores e não ir pra Libertadores no ano que vem. Pode também. Um orçamento altíssimo. Facinca, Palmeiras. Fez um bom jogo. Parabéns ao Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. É isso aí, Fiel. Fiel, agora é o seguinte. Eu já deixei claro várias vezes, mano. Sempre faço questão de relembrar. Não quero ver o Tite nunca mais no Corinthians. Tite, não. Eu prefiro o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho nunca trabalhou em São Paulo. Já naquela vez lá, preferiu o Flamengo do que o Corinthians. Mas eu prefiro o Vitor Pereira de volta do que o Tite. Tite não, pessoal. Tite não. Como eu tava falando, tem aí, ó. Vai ficar com o Ramon Dias? Muitos corintianos querem que o Ramon Dias continue. Que comece uma pré-temporada do início ali, montando um time, para ver se dá certo ou não. Eu já falei, eu contrataria outro treinador, outro técnico.
Mas não o Tite. Mas não o Tite. Não o Carille. Eu prefiro o Sampaoli, pô. O louco do Sampaoli. E você, qual o nome você tem em mente aí? Comenta. Use o espaço de comentário e fala o nome ideal que você acha para assumir o Corinthians. Tite? Ah, não. Fortalece aí, fiel. Representa.